Fala galera do Linux CNC, tudo bem com vocês? Galera, voltando aí com os vídeos de Linux CNC, eu vou deixar os vídeos aqui mesmo no YouTube, tá? Eu deixei lá no Instagram, mas não ficou legal, não dá pra poder expandir o vídeo, né? E aí fica chato pra caramba, fica minúsculo, não dá pra ver nada. Então eu vou deixar aqui no YouTube, aqui é melhor, a gente pode colocar em tela cheia, fica bem melhor, porque todo mundo usa celular, né, pra ver. Então, eu vou deixar aqui no YouTube, tá? Para quem caiu aqui nesse vídeo, nós falamos sobre Linux CNC, tanto direcionado para quem tem porta paralela, quanto para quem tem as nossas placas Ethernet. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu Instagram, para você conhecer um pouco do meu trabalho. Meu nome é Eric Guzmão. E também eu vou deixar nesse vídeo, na descrição desse vídeo, o link do grupo Linux CNC BR lá do Facebook. Tá? Eu tenho um grupo lá também que eu falo de Linux lá. Lá eu tô meio paradão porque tô um pouco cansado, galera, fazendo muito projeto de placa. Então, assim, é muita correria mesmo, muito trampo para poder fazer. Projeto de placa, desenvolvimento de placa, estudo de programação, muita coisa. Então, até por isso que eu deixei escrito aqui para não esquecer e ir falando com vocês, tá? E também, o que eu vou fazer? Aqui vocês podem ver que eu não estou seguindo tipo um passo a passo. Por quê? Eu acho chato essa ideia de seguir um passo a passo, porque muitas vezes uma pessoa está querendo uma informação, você imagina eu ter que levar semanas para falar de algo que essa pessoa esteja precisando de conhecimento. Então esse passo a passo acaba ficando ruim muitas das vezes. Eu gosto mais dessa ideia aqui. Por exemplo, um amigo me perguntou, Eric, cara, eu queria aprender a ideia de fazer cálculo de frequência. Opa, vamos fazer então. Eric, eu queria saber como fazer o cálculo de deslocamento. Vamos fazer. Então, vão colocando aí suas dúvidas para que eu possa ir ajudando vocês. E aí a gente vai fazendo vídeo. Próximo vídeo vai ser sobre como fazer a programação de spindle. Ligar o spindle e sair o 0 a 10 volts certinho. Tanto para placas com porta paralela, quanto para as nossas placas Z, que na verdade já está programada, né? Para a porta paralela que é um pouquinho mais chatinho, porque aí vai de placa para placa. Para as placas Z a gente já tem a configuração. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar. O que é o Step Config? Como eu falei para vocês, esse vídeo vai começar e vai ficar longo. Então talvez eu tenha que picar ele, né? Fazer 2, 3, 4 vídeos. Mas beleza. Vamos ver se eu consigo ajudar vocês aí. Galera, o Linux CNC, a gente tem aqui as máquinas. Eu tenho a MyMill, que é uma máquina feita para porta paralela, e tenho as máquinas aqui que eu fiz para comunicação Ethernet, que são as placas Z da NG Automation. Hoje eu vou falar para você, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que é o Step Config, cálculo de frequência para ajudar esses amigos que estão com essa dúvida e o cálculo de deslocamento, tá? No vídeo anterior, eu falei para vocês que nós temos a máquina, que é esse pinguim, essa pasta, que é a minha máquina. Ensinei como fazer o backup de máquina e falei sobre os dois arquivos principais que tem dentro da máquina, que é o arquivo .ini e o arquivo .raw, certo? Beleza, isso aqui a gente já aprendeu. A galera tem muita dúvida e me pergunta, Eric, eu tenho que escrever tudo no Linux, porque Linux é linguagem de programador e etc. A galera que não conhece Linux, que só usa, por exemplo, programas que rodam em Windows, quando fala em Linux ou Linux CNC, e a gente que usa Linux tem o costume de falar o Linux, né, o nome Linux, que é o sistema operacional, como Linux CNC, porque antigamente, galera, o Linux chamava ENC2, e aí ele mudou o nome para Linux CNC. Nós que usamos Linux CNC, a gente normalmente fala Linux para tudo. Então é Linux CNC, a gente usa Linux para Linux CNC ou Linux para o sistema operacional, beleza? Então já vai se acostumando, tá? Então a galera que quer usar o Linux, que eu estou falando do Linux CNC, a galera acha que basicamente a gente tem que fazer tudo na unha. Não é assim, tá, galera? Não vou abrir aqui o prompt de comando e sair digitando aqui para criar uma máquina. Não funciona assim no Linux CNC. Não é assim, tá? Você não precisa ser um programador para poder usar o Linux CNC. Calma, nós temos o Step Config Wizard, que é aqui, ó, Step Config Wizard. Ah, Eric, opa, então show de bola, eu não preciso ser um programador profissional para programar o arquivo .ini e o arquivo .raw? Não, você não precisa ser um programador
profissional aí, um programador que vai ter que fazer tudo de linguagem prompt de comando. Você não precisa, galera, tá? Linux CNC usa C, C++ e Python. Você não precisa aprender essas coisas. Se você quiser entrar a fundo no Linux CNC, show de bola. Mas, para você que não sabe o que é C, C++ e Python, saiba que a gente tem o Step Config Wizard que vai nos ajudar. Ele é o assistente do Linux CNC para fazer a configuração para a gente aqui, ó. Claro que a gente precisa ter de conhecimento também para usar o Step Config Wizard. E é por isso que eu estou aqui para passar o básico de conhecimento para vocês. Então, o que é o Step Config Wizard e onde ele está? Vamos lá. Eu vou entrar aqui em Aplicações, CNC, Step Config Wizard. Galera, o que é o Step Config Wizard? O Step Config Wizard, ele é o assistente de configuração para os usuários de porta paralela, para os usuários que vão utilizar o Linux CNC em computadores, a placa-mãe que detém de uma porta paralela. Então você vai usar o Step Config Wizard para usar em um computador que tem porta paralela, beleza? Observação, nós temos várias formas de fazer com que o motor de passo seja controlado com o Linux CNC. Nós podemos enviar os pulsos através da porta paralela, quanto também nós podemos ter uma placa dedicada para poder fazer com que nós tenhamos pulsos no nosso drive para controlar o motor de passo. Então, a comunicação, nós temos Ethernet, Ethercat, Modbus ou o controle do motor através da porta paralela. Nesse caso aqui, do uso da porta paralela, os pulsos estão saindo da porta paralela e indo para o drive. No caso das placas E da Energy Automation, nós temos a comunicação Ethernet, que nós usamos o cabo de internet, o cabo RJ45. É um cabo que nos dá a conexão através da porta RJ45 com as placas E, e nós temos a comunicação Ethernet. E a partir daí o Linux envia dados de informações, a nossa placa processa esses dados e transforma isso em pulsos que, consequentemente, transforma em passos, tá? Então, quem está usando porta paralela vai usar o Step Config Wizard para fazer tudo isso que eu falei para vocês, essa jogada de fazer ali a comunicação, porém, com o uso do cabo de porta paralela para ter os pulsos no drive, beleza? É só para estar bem ligado aí para a gente ter esse conhecimento. Observação, quem usa computadores com porta paralela vai usar a ISO RT. Quem usa computadores para usar placas com a comunicação Ethernet, Ethercat, vai usar a ISO Preempt. Então, são ISOs diferentes. E por que eu estou falando sobre isso? Porque vocês vão entender agora na hora que eu for fazer o teste de latência, tá? Abrindo aqui, galera, o Step Config Wizard, ó, Step Config Wizard, tá? O assistente de configuração para quem está usando aí computadores com porta paralela. Eu posso criar uma nova configuração e criar aqui, ter uma máquina nova, como eu posso fazer uma modificação na nossa máquina, se porventura eu errar algo de configuração. Como eu já tenho aqui uma máquina, eu vou modificar a configuração dos arquivos dentro da pasta MyMill. Então eu venho aqui e procuro qual máquina eu quero fazer essa modificação, MyMill, e a partir de agora eu vou fazer algumas alterações e explicar para vocês um pouquinho do Step Config Wizard, mas focando nas dúvidas que a galera me perguntou, que é cálculo de frequência e cálculo de deslocamento. O Step Config Wizard eu acho que a gente já conseguiu aprender, que é o assistente de configuração do Linux. Então, tudo que você fizer aqui e dar um save, tudo que você escrever aqui, o assistente vai pegar esses dados e aí ele vai preencher dentro dos arquivos .ral e .ini com a linguagem que o Linux CNC consegue interpretar, que é essa aqui, ó. É ele que vai fazer essa escrita, tudo isso aqui é ele que vai fazer. Você não vai precisar chegar aqui e sair escrevendo, é ele que vai fazer tudo isso aqui pra gente, ó. Deixa eu voltar aqui para ver se eu não errei, beleza. Ó, é ele que vai fazer tudo isso aqui pra gente, galera, então não precisa se assustar. O Step Config Wizard faz exatamente tudo isso aqui pra gente, tá? Deixa eu salvar aqui.
Beleza, então voltando aqui no Step Config Wizard, eu posso colocar aqui um nome, como eu tô fazendo aqui o uso da própria máquina que eu já tinha, eu vou deixar o mesmo nome, porém vou mudar aqui para X, Y e Z. E aqui, galera, a primeira aba do Step Config Wizard, eu tenho que configurar os tempos de drive, não vou falar sobre isso porque não foi a dúvida da semana passada e dessa. E observação, os tempos de drive, eu falei sobre isso aqui lá no meu grupo Linux CNCBR no Facebook. Corre lá, tem vídeo lá falando sobre isso aqui e eu mostro no datasheet do drive Leadshine, que era o motor que eu usava na época. Eu já cheguei a usar o Berglar e cheguei a usar Leadshine. E lá no grupo Linux NCBR eu falei sobre os tempos do meu motor, do meu drive, para poder preencher aqui, ó. Corre lá, assiste lá que você vai entender, tá? E aqui eu tenho o teste de latência, onde eu coloco o valor que eu encontro de latência. Eric, o que é esse bendito teste de latência? Eu não vou entrar a fundo, porque você vai precisar de um X conhecimento para entender o que eu iria falar aqui agora, sobre o teste de latência. Mas, de forma simplificada, vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, mínimo base period, 25.000 nanosegundos de mínimo base period, e uma frequência máxima, max step rate, ou seja, máxima taxa de pulso. Ele está me dando aqui 40.000. De forma muito simplificada, quando eu faço o teste de latência, meu PC não é tão forte, tá? No vídeo passado, eu falei que eu ganhei um PC, que um vizinho ia jogar fora, e eu estou usando ele para fazer esse vídeo. Ele não é tão possante, por isso que dá uns lag. O teste de latência, galera, de forma simplificada, ele está avaliando para a gente, fazendo uma avaliação de todo o hardware do nosso PC, para verificar qual é a taxa de pulso que eu vou poder ter na nossa porta paralela. De forma simplificada, eu estou simplificando o que é o teste de latência, tá? Depois eu explico para vocês o que é as duas tasks que o Linux usa. A task de baixa, que é o servo thread, e a task de alta, que é o base thread. Mas de forma simplificada, quando eu faço o teste de latência, eu estou buscando extrair qual é a frequência máxima que eu posso rodar na porta paralela. Observação, vocês estão vendo aqui que deu um valor enorme. Por quê? Lembra que eu falei que nós temos a ISO para computadores que rodam porta paralela e uma ISO para os computadores que vão rodar as placas com comunicação Ethernet, EtherCAT, enfim. São ISOs diferentes. Para o usuário de porta paralela, que vai usar a ISO RT, ela dá uma melhor latência. Tá? E aí nós vamos pegar aqui valores, um PC bacana entre 8.000 nanosegundos a talvez 50.000 nanosegundos. Fica variando entre 8.000 a 50.000. De 8.000 a 25.000 são valores bacanas para trabalhar com porta paralela. Passou de 25.000 já começa a ficar ruim. Dá para usar? Dá, mas começa a ficar ruim e vocês vão entender o porquê. Para quem usa as nossas placas Z com a comunicação Ethernet, saiba que aqui que entra a grande sacada. Nós não precisamos se preocupar com esse valor, porque nós não usamos a task de base, somente a task de servo de baixa, que nós devemos se preocupar, e ela para a gente aqui dificilmente dá estouro. Tá? Então, essa é a grande sacada das nossas placas Z. A gente não se preocupa com a ideia de teste de latência, não precisa se preocupar. Voltando aqui, ó, quando eu faço o teste de latência, vou ter que voltar aqui para seguir o raciocínio. Eu pego aqui um valor. Pegando esse valor com os tempos de drive, eu vou aqui pegar o valor, ó, vou colocar aqui, digamos que eu consegui 8.000 nanosegundos de teste de latência. Eu vou ter aqui a frequência máxima, ó, tá vendo? Ó, a frequência máxima que eu posso rodar na porta paralela. O meu PC, galera, dava exatamente 8.000 nanosegundos. Se eu não falo a memória, eu deixava 10. Eu deixava assim, ó, 10, tá? Mas o meu PC, inclusive, se vocês quiserem, eu passo para vocês depois qual era a configuração de PC que eu usava para porta paralela. Mas ele dava 8.000
e eu deixava 10. Esse vídeo aqui vai ficar super longo, tá? Então eu vou ter que cortar realmente esse vídeo aqui. Mas aí vai ter vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, se precisar do 4 não tem problema.